Olá, queridos. Este é o programa Encontro com Cristo. Queremos agradecer a sua participação, você que está mandando mensagem no WhatsApp, pedido de oração. Creia que nós estamos orando e que o Senhor vai responder às tuas orações. Então queremos deixar uma palavra para você nesta tarde. Está em João, capítulo 17, versículo 20 a 23. Diz assim a palavra do Senhor: E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu lhe dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Versículo 23, e eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amastes a eles, assim como me amastes a mim. Amém? Receba essa palavra. Essa palavra é uma palavra de unidade, de união. Jesus, ele fez essa oração, ele fez para os discípulos, mas esse trecho ele fez para mim e fez para você, porque ele falou que era para aqueles que iam crer nele através da sua palavra. Então esta palavra, Deus está falando para nós, que Ele quer que nós tenhamos unidade. Em Salmo 133 também ele fala: ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Então Deus, ele quer a união no teu casamento, Ele quer unidade na tua família, com os teus filhos. E sabe o que vai acontecer nessa união? Deus vai derramar as bênçãos, porque neste mesmo Salmo 133 ele diz assim, no versículo 3: como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre. Então, nesta união, nesta unidade, o Senhor, ele quer derramar das suas bênçãos sobre a tua vida. Ele quer ordenar as bênçãos e a vida para sempre. Então, tudo que podia estar como um deserto, ruim, o teu casamento, a tua vida, alguma dificuldade, algum problema, Deus quer mudar a tua vida, quer mudar a tua história. Ele quer fazer um renovo na tua vida. E você vai acompanhar o testemunho de hoje. Nós temos o pastor Vitor Hugo e a irmã Lúcia, que estão nos honrando hoje no programa com a sua visita, e vai ser bênção para a sua vida. Antes do testemunho, eu gostaria que você acompanhasse as imagens da reunião da quinta-feira e do culto na sexta-feira ali no Templo Central. Tudo aquilo que perdido foi, uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo, um novo... E chama a atenção que Amós, cujo significado é um carregador de fardo, carregador de coisas pesadas, eu quero dizer a você e a mim, a todos nós aqui esta noite: se você é alguém que preza pela justiça, você terá dificuldades para viver nessa terra, porque esta terra vive permeada pela injustiça. Mas eu tenho boa nova para você e para mim: o Deus que tudo pode, que tudo vê, que tudo sabe, ama a justiça que vem dos homens e das mulheres de Deus. Deus tem compromisso com você quando o teu coração é ávido, é sedento pela justiça. Deus tem compromisso com tua vida. Então, queridos, uma bênção, né? Esse louvor, o culto ali que acontece todas as quintas, as sextas-feiras no Templo Central. Você é o nosso convidado, esteja ali conosco. Hoje, sexta-feira, nós temos um culto da família, todas as sextas. Você é o nosso convidado para estar ali. Creio que vai ser bênção, você vai ser bem recebido ali conosco no Templo Central. Hoje nós temos aqui a honra de estarmos com o pastor Vitor Hugo e a irmã Lúcia, são pastores auxiliares ali no Templo Central, auxiliam ali nos trabalhos. Boa tarde, pastor Vitor Hugo. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, pastor Dalva, na paz do Senhor Jesus. Paz, Senhor. Boa tarde aos telespectadores do programa Encontro com Cristo.
É uma satisfação muito grande estar aqui e queremos agradecer pela essa oportunidade que o Senhor nos concede e uma honra muito grande estar aqui. Então, queridos, a gente queria saber um pouco da vida de vocês, o que Deus tem feito, né, na vida de vocês, também conhecer um pouco mais da vida, né, de vocês, desde a adolescência, juventude. Pastor Vitor Hugo, como foi? Onde o senhor nasceu? Conte um pouco para nós. Pastor Dalva, eu sou mineiro, né? Nasci em Governador Valadares, Minas Gerais, né? Mas é assim, eu sempre brinco, falo que eu já me considero um paraneiro, né? Porque eu tenho mais tempo de Pará do que da minha próprio estado mesmo. Mas não nasci no lar evangélico e meus pais só foram ser evangélicos já na velhice. Mas foi assim uma infância maravilhosa, foi em Governador Valadares. E a adolescência já é outra fase na vida que a gente sabe que na parte da adolescência que precisa ter os cuidados maiores, né, para começar e já foi bem complicado já assim na parte, vamos dizer assim, de fazer aquilo que não está na direção de Deus, né? Irmã Lúcia, e a sua infância? A senhora nasceu aonde? Fale um pouco da senhora para nós. Boa tarde, pastor Adalvo. Boa tarde você que está em casa assistindo o programa Encontro com Cristo. Tem sido uma bênção, a gente está aqui com o Encontro com Cristo mesmo. E assim, pastor Adalvo, eu nasci no Marajó, né? Sou marajoara e tive uma infância bem difícil, porque meu pai era ribeirinho, né? Um pescador. E foi bem difícil a infância. Minha mãe, quando a minha mãe faleceu, eu tinha 8 anos. E uma família de 13 irmãos, né? Naquela época as pessoas tinham muitos filhos, né? 13 irmãos. Então foi bem difícil. Quando minha mãe faleceu, meu pai foi distribuindo os filhos, né? E eu também fui distribuída, né? E passei a minha adolescência, a minha juventude também não foi fácil, né? Foi bem difícil e tudo, sem pai, sem mãe, morando na casa de um parente, de um, de outro e tal. E Vitor, e como foi então que vocês se conheceram, né? Assim, de uma família distante, outro lado Marajoara, onde vocês se conheceram? Como foi esse encontro? Pastor Odalvo, carnaval. Numa festa de carnaval em 81 na cidade de Altamira, onde nós morávamos, né? E eu a conheci lá. E foi assim, começou um namoro assim, né? E pela graça, infinita misericórdia de Deus para conosco, né? Deus tem um plano na vida de cada um. E nós fomos ficando, como diz, né, na gíria mundana, e depois nós nos ajuntamos. Naquela época nem falava ficamos, a gente se ajuntou. E não casamos, a gente se ajuntou mesmo e passamos a ter a nossa vida de casal e fazendo muita coisa que não agrada, né, a Deus, como eu falei anteriormente. E vieram as filhas, né? Nós temos 3 filhas maravilhosas que Deus nos deu. E dentro deste casamento nasceram 3 filhas lá na cidade de Altamira. A gente morou por 16 anos lá, né? E eu hoje sou funcionário aposentado do Banco do Brasil. Irmã Lúcia, então vocês se conheceram, né? Se juntaram e a partir dali já foi uma bênção na vida de vocês? Foi um casamento assim abençoado, feliz até hoje? Conta pra nós aí, como é que foi? Não, na verdade, como o pastor Vitor falou, né, nós nos conhecemos no carnaval, a gente ia se enxergar, mas nos conhecemos no carnaval e a gente dali começou um relacionamento e a gente, com pouco tempo de namoro, né, menos de 1 ano, a gente passou já a morar junto porque eu engravidei da minha primeira filha. Então a gente
Tipo assim, ele trouxe o travesseiro dele, eu levei o meu. Naquela época não tinha cama king, viu? Nós que inventamos a cama king, porque ele pegou a dele, eu peguei a minha, a gente uniu e fez uma cama bem grande para nós, né? Então, e ali a gente começou a nossa vida, né? E quando eu estava grávida da minha segunda filha, eu estava com 3 meses de gravidez, a gente resolveu legalizar a nossa vida, nosso casamento e tudo. A gente casou no civil, né? Eu já tinha minha filha de 3 anos e estava grávida da segunda. E a gente legalizou o nosso casamento ali, né? Mas assim, pastor Dalvo, não foi fácil, a caminhada foi bem difícil, né? A gente legalizou ali o casamento e tudo. Nós temos 3 filhas, a glória de Deus, abençoada, né? Mas até chegar aqui não foi fácil. Qual era, desse período, o principal problema, assim, pro teu casamento? Por que que não dava certo? Bem, como o pastor Vitor falou, a gente levava uma vida assim bem conturbada de farra, era muita farra, muita bebida, né? Muita festa e tudo mais, principalmente da parte dele, né? E era bem complicado. E chegou o tempo que eu já estava assim no meu limite, né? Já estava assim tudo se perdendo, porque eu não aguentava mais a situação que a gente vivia, não aguentava mais as bebedeiras dele, as farras dele, as saídas dele, os sumiços dele, né? Não aguentava mais, já estava assim no meu limite. E um dia eu cheguei para as minhas filhas, reuni minhas 3 filhas e conversei com elas que não dava mais, que eu ia pedir a separação, eu não queria mais aquela vida para mim, né? E a gente conversou, as minhas filhas também, elas também viviam na aflição por conta disso, elas concordaram plenamente com a minha decisão, né? Mãe, é por aí mesmo. E já tinha quanto tempo esse período dessa decisão de casamento, desde o momento que vocês ficaram juntos até esse momento? Tinha quanto tempo isso? Tínhamos 20 anos. 20 anos, então foram 20 anos assim, de um casamento conturbado, com problemas, não é? Com vícios, bebedeiras. Então, pelo que você está falando, assim, foi muito difícil, né? Foi difícil. Muito difícil até chegar a um ponto mesmo de fundo do poço, né? Exatamente. Assim, olha, não tem mais jeito, não tem mais solução. Vitor, tu também pensaste em algum momento desses 20 anos também que não ia dar mais certo esse casamento? Por algum momento você pensou também? Com certeza, pastor. Passou várias vezes, né? Foi só uma. De realmente, né? Abandonar a família, né? E seguir uma vida só. Mas Deus só pode... Eu falo que foi Deus mesmo. Deus não permitiu que isso acontecesse. E a gente foi ficando, o casamento debaixo daquelas intrigas, muita briga. E como ela falou, a bebida influenciou muito nisso aí. Foi toda a bebida que influenciou muito, né? E a gente sabe que a droga, ela só leva para um caminho mesmo, um caminho de morte. E essa morte não é só a morte física, né? É a morte de destruição mesmo, né? E a própria palavra de Deus diz, né, que o diabo vem para matar, roubar ou destruir, né? E realmente meu casamento estava sendo destruído, né? Querido, você que está nos assistindo, está vendo o testemunho de vida desse casal. Foram 20 anos, não é? Desde o momento que eles se casaram, passaram por muitas lutas, muitas dificuldades, vícios, problemas. Você também pode estar passando por esse problema, pode estar passando por dificuldade no teu casamento, na tua família, mas algo aconteceu na vida desse casal. Eles, como o pastor Vitor Hugo acabou de falar, tiveram um encontro com Cristo. Esta foi a mudança na vida deles. Eu queria começar com a irmã Lúcia. Irmã Lúcia, quando foi esse momento? O encontro com Cristo que a senhora teve, que mudou a sua vida? Quando foi que aconteceu isso? Bem, quando eu tomei essa decisão, né? Deus, ele é tão maravilhoso que ele vem no momento exato, né? Foi quando Deus verdadeiramente veio sobre nossas vidas, né? Então, a gente foi para uma praia chamada Marudá, né? Eu, ele
e as nossas 3 filhas. E lá tinha um homem, naquela praia, que encostou o carro do nosso lado. Ele, a esposa e os netinhos. E aquela mulher era uma serva do Senhor. E aquela mulher, ela chegou para mim e começou a conversar e contar alguns testemunhos dela, né, de vida, de situações que ela tinha passado, situações até parecidas com a minha, né? E eu ouvi aquela mulher atentamente, cada palavra, eu não queria sair de perto daquela mulher, que eu queria que ela falasse mais e mais e mais, né? E a gente ficou amiga a partir dali, né? A gente ficou amiga, ela ficou falando comigo por telefone e tal, a gente trocou endereço, a gente não se perdeu. E um dia de muita angústia, pastor Dalvo, muita aflição, muito vazio no meu coração, assim, eu estava assim naquele dia, no fundo do poço, me sentindo assim a pior das pessoas, pior do ser humano. E naquele dia, foi o dia que o Senhor marcou para eu ter um encontro com Ele. Foi isso que fez toda a diferença, foi isso que mudou a minha vida, foi isso que mudou a minha história. Naquele dia, quando eu liguei para aquela mulher, que eu lembrei que ela era da igreja, eu liguei para ela, o nome dela é Cláudia, é uma amigona minha, e quando eu falei com ela, ela disse que aquele dia ela não estava indo para a igreja, era um dia de quinta-feira, ela não estava indo para a igreja. Aí ela, mas por quê? Eu falei, não, tudo bem. E quando ela desligou de mim, o esposo dela, que não era crente, perguntou quem era no telefone, ela disse que era eu. E ele disse, o que ela queria? Ela queria ir para a igreja. Poxa, mas você é da igreja, quando alguém liga querendo ir para a igreja, porque está necessitando. Ligue para ela de volta e fale para ela que você vai para a igreja com ela. Aquele homem foi tremendamente usado naquele dia. E ela me ligou de volta e disse, olha, Lúcia, na verdade eu não vou para a igreja, mas eu vou para uma oração, se você quiser. Eu falei, já estou arrumada. Não deixei nem ela completar a frase, já estou arrumada, estou te esperando. E eu fui para essa igreja, para esse local, que na verdade era um local muito pequeno, era uma célula naquele lugar. E ali Deus começou a falar comigo, sabe, através da sua palavra. O Senhor naquele dia usou uma pessoa que não sabia ler, pastor Dalvo. E aquele irmãozinho, ele aprendia a ler só na Bíblia. E aquele dia aquele irmão pregou sobre a volta de Cristo, pregou sobre a destruição da igreja, sabe, sobre a destruição de famílias e tudo. Naquele dia o Senhor falou muito comigo, eu voltei para minha casa. Na verdade eu queria fugir daquele lugar, porque meu coração disparava, sabe, mas eu não conseguia, as saídas estavam todas fechadas, porque tinha muita gente naquela casa, naquele pequeno local. E eu não me converti naquele dia, mas já voltei para casa, assim, já senti uma transformação dentro de mim, já senti um refrigério na minha alma. E daí, a partir daí, eu fui lutar pela minha família, né? Foi muita oração, muito jejum, muita consagração, vigílias, que Deus criou estratégia, que o pastor Vitor Hugo, mesmo sem se converter, ele me acompanhava para as vigílias para eu não ir sozinha. Sabe, isso é só Deus que faz. Amém, glória a Deus, né? Queridos, então, na vida do pastor Vitor Hugo, isso aconteceu logo em seguida, levou um tempo. Quando foi que aconteceu a sua conversão? Quando aconteceu o teu encontro com Cristo? Bom, pastor, como ela mesmo falou aqui, né? É fruto de oração mesmo, né? Eu era um alcoólatra, podia dizer que alcoólatra, porque eu não sabia ficar sem tomar cerveja um dia sequer. Um dia sequer eu não ficava sem beber. E sempre trabalhei, né? Graças a Deus, como falei anteriormente, desde os meus 14 anos, mas o álcool foi aquilo que mais atrapalhou na minha vida. E eu ia para essas vigílias, bebia até 22 horas, né? 10 horas da noite, passava, pegava e levava e ficava na vigília, e ali a gente ficava quietinho, vendo as coisas que Deus fazia nos irmãos, e a palavra foi entrando, como a própria palavra diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E foi em vigília mesmo que Deus começou a trabalhar na minha vida. Lembro de alguns hinos da harpa, muito forte, que ela mesmo, por várias vezes eu, pode dizer assim, porre, né, na cama, dormindo, e ela de joelho ali, cantando aqueles hinos de sangue da harpa, e a conversão veio através daqueles hinos ali.
sem dúvida nenhuma, foi o próprio Espírito Santo mesmo. Glória a Deus. E teve um dia que foi um dia especial na sua vida, que foi o dia realmente que você confessou a Cristo. Amém. Conta para nós como foi esse dia. Eu não esqueço, né? Acho que ninguém esquece a sua conversão. Só para entender melhor, e eu tive um sonho, Deus me deu um sonho numa dessas bebedeiras minha, e eu acordei muito assustado na madrugada, que o sonho, lembro direitinho como se fosse hoje, né? E até então eu nunca tinha sonhado com a minha mãe, que já tinha partido, né? E Deus colocou minha mãe neste sonho, que era um sonho que eu estava numa rodada com colegas de bar, bebendo muito em bar, e a minha mãe estava muito séria, me olhando. E eu tentava mostrar para os colegas a minha mãe, e ninguém me ouvia, só ela. E eu dizendo, minha mãe, o que a senhora está fazendo aqui e tal? E ela me tomou pelo braço com muita força. Eu lembro que eu estava com um copo descartável, com cerveja dentro. E ela me tomou pelo braço e me puxou. Me puxou bem forte. E quando a gente caminhou, que a gente entrou, só vi um túnel com uma luz muito forte. E ali eu me acordei. E até então não entendia a interpretação daquele sonho. Compartilhei com a Lúcia, né, do sonho, e ela me colocou dizendo que aquela luz era Jesus e que eu tinha que sair daquele vício, né, e tinha que vir para Jesus. Então, e um dia, eu já um domingo eu na EBD, e até então nem entendia o que era EBD, para mim era um culto, eu não tinha entendimento nenhum, e encontrei a minha esposa, que já fazia discipulado lá, e com ela estava um irmão conversando, e ele me cumprimentou, e eu falei para ele do tal sonho, né? A Lúcia estava com ele, e ele me disse que aquele sonho realmente era Jesus, aquela luz. E ele pediu que eu desse uma lida em Romanos 10:9. E eu já estava até me afastando para ir embora, aí eu virei, o que diz lá em Romanos 10:9? Perguntei para ele. Aí ele pegou a Bíblia e disse, se tu com a tua boca confessares, né? Enfim, aquele versículo que todos nós sabemos que nós temos que confessar a Cristo, né, como nosso único e suficiente Salvador. E foi a partir desse momento que foi a minha conversão. E lembro que foi tanto glória a Deus naquele templo ali, naquele corredor. E ali eu me confessei, me rendi ao Senhor mesmo, aceitei o Senhor como meu único e suficiente Salvador. E tudo mudou na minha vida a partir daquele dia. Até então, eu era o penúltimo da minha família, né, da minha casa. Faltava eu e a minha filha mais velha, a nossa primogênita, né? E depois, quem já passou a orar pela primogênita já fui eu também, né? Então, fruto de oração. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu e minha casa servimos ao Senhor. Todos nós já somos vovôs, né? Temos 2 netinhos, Deus já nos deu 2 netinhos. E tudo mudou mesmo. Nós nos casamos no Templo Central diante de Deus, fizemos uma nova aliança com Deus. Deus preparou tudo, Deus preparou um banquete na nossa vida, Deus mudou a nossa vida, mudou completamente. Fui liberto do vício, aceitei o Senhor, mas não vou dizer que eu saí do vício automaticamente, foi uma luta, mas Deus me libertou. Eu busquei isso, eu busquei diante do Senhor essa mudança, né? Eu pedi a Deus que eu queria ser transformado, porque a gente ouvia tanto testemunho dos milagres que Jesus faz, que Deus faz nas pessoas, e eu pedi ao Senhor que eu queria ser liberto do álcool, e Deus me libertou do álcool, para a glória dele. Glória a Deus. Amigos, então nós temos ainda conhecimento do pastor Vitor Hugo e irmã Lúcia, que eles têm um trabalho lá na igreja, que é um curso chamado Veredas. Pastor Vitor Hugo, o que é o curso, basicamente? Pastor, Veredas Antigas, né? Seminários Veredas Antigas que nós falamos, são os cursos que, como o próprio nome já está dizendo, veredas, né? Vereda são os caminhos, né, de Deus. Antigas é a palavra de Deus, né? Tudo é embasado na palavra de Deus, e o diabo, ele roubou muito essas veredas hoje. E o Veredas Antigas, ele vem te trazer ministrações ao coração, onde você vai ser liberto. Uns falam que é a cura interna, e realmente você tem
você recebe uma cura interior. E Deus vem e entra com cura. E nós temos visto muitos lares sendo restaurados, muitas famílias sendo restauradas, relacionamentos sendo restaurados. E a gente tem visto a mão de Deus sobre a igreja dele nesses cursos que estamos sendo assim, para a glória de Deus, para a infinita misericórdia dele. Deus nos escolheu e nos colocou na frente desse curso e tem sido uma bênção para a igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, nós queríamos agradecer a participação do pastor Vitor Hugo, a irmã Lúcia aqui conosco, dando esse testemunho, um belíssimo testemunho. Vocês viram, foram 20 anos de luta, dificuldades, problemas, mas um dia eles se renderam ao Senhor, entregaram a sua vida. O texto que ele falou está em Romanos 10, versículo 9 e 10, diz assim: porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Então você pode estar se perguntando, o que eu posso fazer para a minha vida mudar, para fazer uma nova aliança com Deus, restaurar meu casamento, minha família? É você entregar a sua vida a Jesus, confessar a Ele. Você pode fazer isso na sua casa, nesta hora, no teu trabalho, aonde você estiver recebendo esta palavra. Confessa para o Senhor, abre a tua boca, nós queremos orar, nós vamos orar por você, junto com o pastor Vitor Hugo, crendo que você pode receber a tua salvação aí onde você está. Amém? Vamos orar, pastor Vitor Hugo. Querido Deus e Pai, Senhor amado, nós te agradecemos por esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui com o pastor Vitor Hugo e a irmã Lúcia, Senhor, falando do seu testemunho, daquilo que passaram, mas que o Senhor restaurou as suas vidas, Pai. Que eles tiveram um encontro contigo, Senhor. Pai, oramos, Senhor, por esta pessoa, Senhor, que está aflita, Senhor, pedindo uma resposta, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Que teu Espírito Santo visite nesta hora, Pai. Deus amado, que ela possa ter um encontro contigo, assim como o Vitor Hugo teve, a sua esposa, eu. Pai, nós cremos, Senhor, que ela pode também ter um encontro contigo nesta hora, Senhor, entregando a sua vida, confessando, abrindo a sua boca e dizendo: Senhor, só Tu podes fazer alguma coisa por mim, entrego a minha vida nas Tuas mãos, ó Pai. Deus amado, faz um milagre na vida dela, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, que ela possa testemunhar das bênçãos que o Senhor vai fazer na vida dela, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, muito obrigado pela presença no programa, Deus abençoe. Você que continua nos ouvindo, abençoando esse programa, continue conosco. Você pode assistir os vídeos ali pelo canal do YouTube, você pode também mandar sua mensagem, pedir uma oração no WhatsApp que aparece aí no seu vídeo. E até o próximo programa, até a próxima sexta-feira, em nome de Jesus.